Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Programa esse que é exibido em 6 rádios ao longo de 5 cidades, 2 em Açu, em Angicos, em Alto do Rodrigues, em Itajá e em Campo Grande. E além disso também esse programa está à disposição de todos os ouvintes e passam a ser espectadores no momento em que entram no YouTube e conseguem ver o nosso podcast. O podcast é fácil de você entrar, você entra no YouTube, você vai lá, digita podcast Papo Saudável, precisa do nome podcast, P-O-D-C-A-S-T. Podcast Papo Saudável, você vai ter à disposição todos os programas feitos até agora do Papo Saudável. Hoje eu estou recebendo aqui uma das pessoas que trabalha conosco na Dental Clínica, muito querida, chama Franciele Fernandes. Ela que é responsável pela parte de recebimento de mensagens e de interação com os nossos pacientes. Ela vai trazer aqui para nós todas as dúvidas, ou pelo menos algumas delas, né, para que a gente tente tirar no ar essas dúvidas todas que estão surgindo na Dental Clínica, principalmente através dos programas anteriores que vocês mandaram mensagens para nós. Franciele, seja bem-vindo, fale com os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Franciele, é uma honra estar aqui no programa Papo Saudável e hoje viemos tirar algumas dúvidas. Uma dúvida que a gente recebe bastante, quando devo fazer implante, Dr. Giovanni? Pergunta excelente, Franciele. Vamos lá, o implante ele surgiu há muito tempo, várias décadas. A ideia era substituir um dente. Mas hoje o implante ele não serve somente para substituir um dente. Imagina que alguém foi na rua, sei lá, e de repente caiu e quebrou um dente e precisou extrair aquele dente. Eu tenho condições de fazer uma raiz artificial, que é o implante, é como se fosse um parafuso de titânio, e sobre esse parafuso, que não fica aparecendo, vai aparecer uma coroa, que é essa parte de fora. E aí essa coroa ela vai se encaixar dentro daquele parafuso e vai permitir que a pessoa tenha 100% da força de mastigação, possa ter qualidade de vida, seja por uma questão estética, porque vai poder sorrir outra vez, né, com seu dente outra vez, vai passar fio dental e tudo mais. Mas não é só isso, o implante ele também pode servir de base para uma estrutura maior. Por exemplo, muito comum que pessoas percam todos os dentes e usam uma prótese total, e a gente já viu aqueles memes na internet em que as pessoas tem uma senhora caindo de um avião e a prótese larga, e sempre é uma coisa até um pouco engraçada, mas para quem está passando é alguma coisa bem triste, verdade, né? Então, nessa situação, a gente pode fazer alguns poucos implantes, por exemplo, a partir de 2 implantes, a gente pode segurar uma prótese. Aquela pessoa que usa uma prótese e ela está meio folgada, meio caindo, porque não tem muito mais estrutura óssea para segurar, a gente tem sempre condições de segurar através de implantes também. E uma terceira situação, a primeira seria essa questão de implantes individualizados, colocar uma raiz para repor um dente que foi perdido. A segunda, 2 implantes para segurar uma estrutura de uma prótese. E uma terceira, o que a gente chama de protocolo, que a gente coloca uma quantidade maior de implantes, 4, 5, 6, depende do número perdido de dentes, e vai fazer uma estrutura fixa, que não tira mais da boca e que repõe a força de mastigação em 100% também. Ou seja, a gente devolve a estética e a função. Então, quando houve perda de dentes. Perdeu dentes é indicado, muito bem indicado, a colocação de implantes. Sejam um, sejam vários. Tá? Entendi. O que mais, Franciele? Vamos lá. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem assistir mais do nosso dia a dia, vai passar muitas cirurgias, seja de enxerto, de implante, é só você seguir o nosso Instagram, Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas, né? Porque lá Perfeito. A gente grava bastante. Perfeito. A Franciele, por sinal, é a responsável exatamente por dar um suporte para todas as pessoas que quiserem falar no Instagram, falar conosco, interagir conosco, né? Isso. E ela que faz essas filmagens também, tá craque dizer isso aí, uma cinegrafista. Estamos, né? Aprendendo. Doutor Giovanni, qual o valor de um implante? Uau, essa é uma pergunta muito interessante. Ela, infelizmente, não dá para a gente falar sobre valores diretamente. O que eu poderia dizer é basicamente que é um valor normalmente muito acessível, até porque na Dental Clínica a gente divide tudo em 12 vezes no cartão se for necessário. Mas isso é fácil de saber, até a própria Franciele está aí disponível, é só vocês entrarem através do WhatsApp, né?
o 999816640. E pelo direct do Instagram também. Pronto, então. E Franciele tá craque nisso daí, ela já vai poder passar todas as informações para vocês. E qualquer coisa que ela não consiga responder sobre implantes ou sobre qualquer outro assunto, ela sempre traz até mim. Isso. Muitas vezes Franciele vem lá, ó, me diz aí como é que funciona isso que eu preciso responder para o paciente. Né? Hoje mesmo a gente estava conversando com o paciente sobre o mini implante, que são pequenos parafusinhos que a gente usa para fazer com o aparelho ortodôntico, movimentar dentes. E ela fez fazer uma pergunta. A paciente está me perguntando sobre isso, e a gente vai lá e responde, né? Então a nossa interação tem sido muito boa, né? Franciele tem dado um suporte fantástico para nós na Dental Clínica, graças a Deus. Então, sobre os valores, infelizmente não dá para dizer o valor exato, mas dá para saber que é muito acessível e é só entrar em contato com a Franciele que ela vai poder dizer isso. 999816640. Verdade. Outra dúvida. Até mesmo eu tenho essa dúvida. Se eu fizer o implante, eu vou sair sem dente? Perfeito. Como o povo fala, banguelo. Sim, isso. Como o Franciele não precisa disso, que ela tem todos os dentes, está tudo tranquilo. Verdade. Mas vamos lá. Imagina que você não tem... Uma coisa muito comum, Franciele. A pessoa perdeu os 4 incisivos. Esses 4 incisivos costumam ter um pouco mais de cárie. Como está na fachada, digamos assim, as pessoas veem. É muito comum, principalmente quando não se tem um serviço adequado de odontologia, as pessoas tirando esses dentes, né? E aí tirou os 4 incisivos e usa uma prótesezinha. Agora imagina que eu vou fazer implante. Se eu for deixar esse paciente sem prótese, complica a vida. Ele vai, na situação social dele, vai se perder um pouco, né? Vai ficar envergonhado e tal. A mastigação também, exatamente. Então o que é que a gente faz? Normalmente é assim, você veio fazer um implante e um só. Imagina que aquele exemplo de um dente que foi perdido. Né? A gente costuma colocar um provisório que fica preso nos dentes vizinhos e isso é o suficiente para sorrir bem. Vai dar para morder uma rapadura? Não assim não. Mas enquanto o osso gruda ao redor do implante, ele fica firme, né? Naquele momento a pessoa vai poder usar um provisório sem problema nenhum. E se está usando uma prótese, que é um espaço maior, nenhum problema, vai continuar saindo com a prótese. Existe um tipo de resina molinha, uma resina alemã que a gente usa, que a gente coloca dentro da prótese e ela não fica ferindo o lugar da cirurgia. Então, naquele exemplo dos 4 dentes perdidos, para que a prótese do paciente, que ele já usava normalmente, não fique ferindo aquele lugar da cirurgia, a gente desgasta levemente a parte da prótese por dentro e coloca essa resina alemã, que faz com que fique algo muito confortável e o paciente pode usar sem problema nenhum. Resumindo a brincadeira, não sai sem dentes em nenhum momento. Aproveitando um momento, qual a diferença entre lente de contato de resina e porcelana? Perfeito. Vamos entrar um pouco então nessa parte de lentes de contato ou facetas de porcelana. Isso é algo muito legal, muito interessante, que a gente tem feito dezenas, às vezes mais de uma centena por mês. Né? Todos os meses a gente faz bastante disso. As lentes de contato têm esse nome porque são pequenas películas, pequenas camadas de um material que a gente aplica sobre o dente, seja para mudar a cor, seja para aumentar o tamanho, aumentar o volume, melhorar a estética, às vezes até a própria função, até o falar. Às vezes as pessoas estão falando de uma forma um pouco ruim porque os dentes foram bastante desgastados. Então, para você fazer facetas ou lentes de contato, ou mesmo coroas que sejam, depende da necessidade, a gente tem basicamente 2 materiais. Existem outros, existe metal que está em desuso completamente, zircônia que ainda se usa um pouco, mas é principalmente porcelana pura e resina. Quais as diferenças? Bom, vamos lá. Inclusive, tenho falado muito de uma pesquisa feita pelo Dr. Sidney Kina, um pesquisador lá do Paraná, que ele demonstra que as resinas elas duram muito pouco, infelizmente, porque resina é um material que contrai, ele é como se encolhesse, mesmo que a gente use as melhores resinas de nanopartículas, que são resinas de última geração, resinas muito boas, excelentes, mesmo assim elas vão encolher, porque elas são um tipo de plástico, então na hora que ela está endurecendo, ela contrai um pouco, e com o tempo ela fica como se fossem pequenas, não são fraturas, mas são pequenas linhas entre o dente e a resina, fazendo com que haja uma infiltração. As bactérias podem chegar até lá
e aí elas vão conseguir infiltrar de cárie. E aí a gente perdeu toda aquela estrutura. Então todas as pessoas que fazem facetas ou lentes de contato de resina, e nós fazemos isso também aqui na Dental Clínica, elas precisam de uma manutenção. De tempos em tempos, precisa se analisar para saber se tem algum tipo de infiltração de cárie, se tem algum tipo de fratura, já que a resina é muito mais frágil e pode gerar esse tipo de coisa. A pessoa que faz bruxismo, por exemplo, que é o ato de apertar os dentes durante o sono, ela pode usar facetas de resina? Bom, poder pode, não deve, porque tem uma tendência maior de fratura, já que quando você aperta durante o sono, você tem uma tendência de quebrar. A resina é muito menos dura do que o dente, do que o esmalte dental. E no caso da porcelana, é exatamente o oposto. A porcelana eu tenho uma estrutura extremamente dura, uma dureza semelhante, às vezes maior do que a do esmalte do dente, que é a estrutura mais dura do nosso organismo. E aí eu tenho uma estrutura que fica muito mais resistente, que não contrai. Eu até brinco, porque quando eu digo não contrai, lembro a propaganda das Havaianas, que diz não tem cheiro, não solta as tiras, né? Então, a porcelana, ela, por não ter poros também, a porcelana feldspática que nós usamos, eu não sei, talvez sejamos os únicos no Rio Grande do Norte a usar. É um tipo de porcelana que aceita um polimento. Ela é condensada, ela é pressionada em 1 tonelada de pressão e queimada a 1100 graus. Então ela não tem praticamente poros, ela não tem buracos microscópicos. E se não tem esses buraquinhos, não fica juntando alimento, não fica provocando mau gosto e mau cheiro, não fica mudando de cor, como a resina costuma fazer. Ou alguns tipos de porcelana também podem, né? Então esse tipo de porcelana é fantástico, porque a gente colocou na boca, a gente sabe que ele vai funcionar bem, ele não vai ficar contraindo, nem mudando de cor, nem tendo problemas de verdade. Eu, por exemplo, tenho as minhas facetas, né? E eu tenho 30 na boca, meus dentes são muito pequenos, que eu faço muito bruxismo. Bruxismo eu faço demais. Então eu consegui desgastar tipo metade dos meus dentes em altura. Meus dentes de verdade que eu digo, a estrutura natural deles hoje é muito pequenininha, porque é como se eu tivesse passado uma lixadeira nos dentes. Então, para fazer os dentes voltarem a ter o tamanho que eu já tive um dia, eu precisei aumentar os meus dentes. E como eu destruí praticamente todos, dos meus 32 dentes eu aumentei 30, né? E aí, no caso da porcelana, antes de fazer porcelana, porque essas máquinas super modernas, que é o Caricam, o Serec, elas existem há mais ou menos uns 10 anos aqui em Açu, né? Nós somos pioneiros nisso no Rio Grande do Norte. E antes disso a gente fazia com resina, basicamente. E na minha boca, que eu aumentei os meus dentes há uns 20 anos, eu destruía muito facilmente com as resinas, né? Então eu sou a prova viva disso que eu estou falando. Resina não suporta muito bem. Resina é um quebra-galho. Dá para funcionar? Funciona, mas vai chegar num ponto que você vai dizer assim, quebrou uma, depois quebrou outra, depois quebrou outra, vamos parar de quebra-quebra, vamos colocar alguma coisa que seja realmente eficiente, aí a gente vai para porcelana. E nós somos os únicos que podemos colocar essas facetas de porcelana no mesmo dia, porque temos máquinas para isso. A gente escaneia, sessão, né? Você sabe disso, você já viu isso acontecendo. Com certeza. Fantástico aquilo, né? Muito demais, legal. A melhor clínica da região. Uau! Então, a gente prepara o dente, escaneia, né? Você que é muito antenada com toda a parte de internet e tudo mais, você sabe disso, é uma coisa super moderna. Sim. Com a câmera a gente escaneia, a imagem vai para o computador e a gente projeta então aquelas facetas ou lentes de contato e elas são feitas no mesmo momento, né? Então a grande vantagem da porcelana, durabilidade, essa é a mais fantástica de todas, não fica mudando de cor e ela é muito dura, tem a dureza basicamente do dente. Eu diria que talvez uma desvantagem fosse um leve desgaste que se faz na superfície do dente. E aqui na resina não há necessidade disso. Porém, você não desgasta nada na superfície do dente com resina, mas promove pontos de infiltração de cárie. Na porcelana é exatamente o contrário. Mesmo que eu desgaste um pouco dela, o que ela ficar coberta não vai ter cárie coisa nenhuma. Só assim para comer uma rapadura, né? Então, eu como rapadura, numa boa, sem estresse, com as minhas facetinhas de porcelana. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida, eu peço que entre através do nosso WhatsApp 84 9981 6640 e também pelo nosso Instagram, porque qualquer dúvida a gente vai estar respondendo, certo? Então, temos uma dúvida. O que é PSI? Boa. PSI é uma evolução da PAE.
PAE é uma coisa pouco conhecida no Nordeste. Eu tive o privilégio de ser aluno do Dr. Disseu Vieira, que foi o idealizador da placa adesiva estética, é o PAE. Né? E é uma estrutura que a gente consegue hoje, através de uma evolução dela, que a gente chamou de placa de sorriso instantâneo, que é o PSI, a gente consegue até reposicionar mandíbula. A gente tem, por exemplo, um cantor de uma banda dessas de forró, normalmente, ele está lá em Aracaju hoje, né? E foi um trabalho simplesmente lindo, maravilhoso. Ele tinha uma classe 3, que é quando o queixo fica um pouquinho para frente. E ele passou muitos anos fazendo ortodontia e não funcionou adequadamente. E a gente conseguiu reposicionar a mordida dele com essa tal da placa de sorriso instantâneo, né? Que a gente foi a evolução da placa adesiva estética. E a placa do sorriso instantâneo, ela é simplesmente fantástica, porque a gente consegue mudar o sorriso de uma pessoa em uma única sessão. A pessoa chega no início da manhã, ela sai no final da manhã com o sorriso totalmente modificado. Chega triste, com vergonha de sorrir, quando sai, com aquela alegria, com aquela felicidade. Perfeito. E Franciele sabe bem disso, que ela interage com esses pacientes na entrada e na saída, e eles conseguem rejuvenescer a face, né? Muitas vezes, muitas marcas de expressão. Isso. Eu mesmo usei, na época, uma placa adesiva estética há 20 anos. E eu estava com o rosto extremamente afundado, porque quando você perde a altura dos dentes, o rosto ele afunda e você envelhece bastante. Exatamente isso. Era assim que eu estava. Na verdade, eu estava um pouco mais, a boca estava caída. Eu digo que eu estava um bulldog, né? Aquele cachorrinho bulldog. E no final das contas, esse tipo de coisa a gente consegue resolver numa só sessão. O mais interessante de tudo é que você reposiciona, rejuvenesce, porque a gente tem um jeito de medir a idade dental. A gente mede da base do nariz para o queixo, a gente mede do canto do olho para o canto da boca, eles têm que coincidir o número. E esse número, ele me diz a idade dental. E eu tinha 30 e poucos anos na época, e eu tinha uma idade dental de uma pessoa de 80 anos, né? Então, do ponto de vista dental, eu rejuvenesci nos últimos tempos. E a gente tem feito isso muito, muito, muito. Você sabe disso, você tem visto isso bastante. Pacientes chegam com o rosto bastante, muitas vezes envelhecido, como você mesmo falou, entristecidos, e a gente vai lá e consegue rejuvenescer aquele rosto e dar uma nova estética, uma nova repaginação ao sorriso das pessoas. E é incrível, né, ver o resultado, ver que o paciente saiu satisfeito, agradecendo bastante. É muito lindo você ver o sorriso renovado. É incrível, incrível. Inclusive, aproveitando que você está aqui, até um bate-bola que eu vou fazer com você, é uma pergunta, se você tem ouvido muito disso, porque eu termino o procedimento e eu já estou atendendo outro paciente, mas você fica mais tempo com o paciente lá e você consegue ver isso. Eu tenho percebido que você tem feito até gravações muitas vezes com os pacientes, eles têm falado alguma coisa. Fala um pouco para nós sobre isso, Franciele, se eles têm se sentido muito felizes com isso, se eles têm se sentido agradecidos pelas técnicas que são utilizadas. Muitas pessoas até se emocionam, doutor Giovanni Dantas, porque o que acontece? É muito triste acontecer um acidente, você perder justamente os seus dentes, aí você chega aqui, vou fazer implante. Não perdi dente totalmente não, então vamos fazer uma placa de sorriso instantâneo. E dessa forma o paciente chega aqui, como o senhor falou, cedinho, de 8 horas, que é a hora que a gente abre, e sai no finalzinho da manhã, agradecido, descendo as escadas com a maior felicidade do mundo, dizendo obrigada, doutor Giovanni, por transformar o meu sorriso. Assim, é incrível pra gente, principalmente da recepção, que vê o sorriso sincero de quem tá com um sorriso renovado. E teve até um paciente que ele veio aqui com a esposa, e a esposa dele ficou divinamente feliz. Ela disse assim, o resultado foi incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever. Foi muito interessante, muito lindo. Muito lindo e emocionante. Eu fico feliz com isso. E, na realidade, isso é uma das coisas que mais nos motiva a acordar pela manhã e saber que a gente pode ajudar pessoas, né? A gente ajuda através dos implantes a ter uma força de mastigação eficiente, através da placa de sorriso instantâneo, das facetas de porcelana ou lentes de contato, a gente a ter uma autoestima muito legal. Aumento da autoestima e, consequentemente, deixando a pessoa mais feliz. No momento em que a gente tem vivido, e as pessoas têm falado tanto de ansiedade, depressão,
a gente tem lutado contra isso também usando o aspecto clínico da odontologia, não é? Exatamente, e também até mesmo com prótese dentária, né? Porque tem muitas pessoas que não têm nenhum dente e fazem a prótese para que dessa maneira, de alguma forma, o sorriso dela volte. E é incrível também, incrível. Tem muitos pacientes que chegam assim para mim, que eu vou tirar foto de antes e depois, inclusive tem no nosso Instagram também, principalmente de prótese dentária, e os pacientes têm ficado bastante felizes com o resultado. Isso, porque a gente também nas próteses, que hoje a gente não tocou nesse assunto, mas pode ser uma futura conversa, a gente tem usado as mesmas técnicas da placa adesiva estética para encher um pouco o rosto. Isso. E rejuvenescer. Às vezes o paciente chega para nós com o rosto bem um pouco afundado e ele diz assim para mim, não, eu só quero fazer uma prótese nova que essa está muito antiga. E a gente vai, que tal se a gente pudesse mudar um pouquinho e rejuvenescer mais o rosto? Ele pergunta, isso é possível? Claro que sim. E você tem visto isso, né? O que mais, Franciele? Mais perguntas para nós, né? Vamos lá, a gente falou placa de sorriso instantâneo, mas qual o melhor? Placa de sorriso instantâneo ou ortodontia, no caso o aparelho ortodôntico? Excelente pergunta, não poderia ser melhor. A placa de sorriso instantâneo, ela não substitui o aparelho ortodôntico, apesar de que, em alguns casos, ela se torna mais eficiente e a gente não precisaria de aparelho ortodôntico. Mas de uma forma ou de outra, a gente precisa de uma avaliação. Nunca dá para dizer assim só por tipo, eu acho que pode ser desse jeito, não. E você tem me ajudado muito nisso. Às vezes as pessoas mandam fotos delas próprias, né? Sim. Fazem uma foto no celular. Um sorrisão assim. Mandam por você e a gente vai conversando, claro. Mas o final da coisa é sempre lá no consultório. Nós dois, eu e o paciente no consultório, a gente podendo ver e fazer experiências até. Às vezes o paciente está no consultório e eu fico imaginando como é que seria. E eu boto meu cérebro para trabalhar. E aí eu coloco alguns rodetes de algodão, por exemplo. Chego numa determinada altura e quando o paciente olha, ele vê o rosto, ele diz, é isso, rejuvenesci minha face. Eu falei, para chegar aí, eu preciso antes do aparelho ortodôntico, por exemplo. Ou então, não preciso de aparelho ortodôntico, preciso direto da placa de sorriso instantâneo. Depende muito de pessoa para pessoa. Quando precisamos do aparelho ortodôntico, nós temos na nossa clínica o Dr. Érico Cortez, sim, que você conhece muito bem, e a gente tem feito situações muito interessantes, né? Inclusive pessoas que passaram anos e anos tentando fazer um aparelho ortodôntico em alguns outros lugares, quando chegam aqui a gente resolve isso muito rapidamente. Melhor ortodontista da cidade e da região. Maravilha. Então assim, a placa de sorriso instantâneo, ela não necessariamente é um substituto do aparelho ortodôntico. Às vezes ela pode ser usada e a gente não precisaria necessariamente usar o aparelho ortodôntico. Mas, como um todo, o tratamento ortodôntico ele é extremamente necessário, né? Muito necessário. Quando a gente consegue resolver sem necessariamente ter que passar por aqueles meses, às vezes anos de aparelho ortodôntico, tudo bem. Aí até a gente vai direto para a placa de sorriso instantâneo. Mas precisa de uma avaliação. Estamos chegando no final, Franciele, e eu queria pedir para você fazer os seus pareceres finais, inclusive falar sobre como pode se entrar em contato contigo, né, dos canais de abertura que a gente pode falar com Franciele. Ela vai tirar todas as dúvidas de quem estiver nos ouvindo e vendo através do nosso podcast, o Papo Saudável, né? Isso. Então, por favor, o microfone é teu. Agradeço muito pelo convite, doutor Giovanni, foi um prazer estar aqui. Pessoal, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 84 9981 6640, pelo direct do nosso Instagram e também pelo Facebook. Lembrando que a gente também tem Facebook, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, tá certo? Ou também comentar embaixo no Papo Saudável, fazer algum comentário que eu também respondo, tá certo? Entre em contato com a gente que a gente responde. Maravilha, Franciele, foi fantástico ter você aqui, você nos ajudou bastante nisso, a tirar dúvidas das pessoas. Espero vê-lo de volta aqui em alguns outros programas, a gente tinha conversado pouco sobre isso. Vamos lá, antes de finalizar, qual o dia de atendimento do senhor aqui na Dental Clínica Sul? Então, as pessoas têm curiosidade. Isso, estamos atendendo de segunda a sexta, né? Em algum dia ou outro, a gente às vezes sai para atender à tarde somente lá em Natal. Mas como um todo, de segunda a sexta, Giovanni Dantas na Dental Clínica de Açu, né? Franciele, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes com você estando aqui e espero lhe ver aqui outra vez.
E quero deixar um abraço para todos os que nos ouviram e os que nos viram. Um forte abraço, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.